Senhor. Que privilégio. Meu nome é Ricardo, sirvo no corpo pastoral, faço parte de uma família missionária que está de mudança, mas a definição que o Senhor colocou no meu coração para falar um pouco de mim é que eu sou um homem falho, um homem caído, mas que encontrou graça, favor e misericórdia do Senhor. E por esse amor indescritível, incomparável, a única resposta possível foi entregar a minha vida a Ele. Amém? Nós vamos dar continuidade numa série de 5 semanas, que são os 5 vindes do Senhor. Então foram as vezes que o Senhor, na palavra, falou vinde. Hoje nós estamos na 4ª semana, a primeira semana. A pastora Ana Paula, Paulinha, nos trouxe uma palavra maravilhosa. Inclusive, quem não participou, quem perdeu alguma dessas, está no YouTube e vale a pena, sim, ver que foi um convite à leveza. Seu jugo é leve, uma palavra que realmente nos coloca nesse lugar, né, de sermos filhos, de que não há nada faltando, tudo foi feito. A segunda palavra, o pastor Vini nos trouxe sobre a dependência. O out é um desafio. O depois da obediência, a dependência no Senhor é um desafio. E na última, uma palavra linda sobre salvação, a razão principal que nós fazemos, igreja, a razão principal desse corpo, a salvação. E hoje nós vamos falar a palavra, o vinde que nós vamos falar está no Evangelho de Marcos. E é interessante gastar um pouquinho para dar um contexto sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o menor dos evangelhos. É o evangelho que eu falaria que é o evangelho da action, porque ele já inicia já com Jesus fazendo a sua caminhada, as suas ações aqui na Terra. Então, desde o início do Evangelho, ele é um evangelho muito ativo, muito rápido. Para a gente ter uma noção, no capítulo 1, ele começa falando de João Batista, que anuncia Jesus, a voz que clama no deserto. João Batista, arrependei-vos. Logo depois, aparece já João Batista batizando Jesus. E é lindo que nesse momento nós temos a Trindade revelada, Deus Pai falando, o Espírito Santo como uma pomba e Jesus. E logo depois, esse mesmo Espírito leva Jesus ao deserto, que nós sabemos que ali ele fica 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo inimigo. Até que uma hora o inimigo se afasta, e aí o que Jesus vai fazer? Que é onde nós chegamos. Isso tudo no primeiro capítulo. Ele vai formar a sua equipe. Ele vai iniciar a formação daquele time que vai testemunhar para o mundo sobre ele. E eu queria ler com vocês, porque é muito interessante. Em Marcos 1,16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Quando eu li caminhando junto ao mar, isso parecendo um passeio. Em que momento que a gente poderia pensar? Vamos pensar na parte humana, que você iria escolher aqueles que vão ser as suas testemunhas, que vão levar o Evangelho, porque Cristo sabia que eram 3 anos que ele tinha. Ele sabia que ele dependeria desses para levar o Evangelho. Tem um exemplo nos dias de hoje de um investidor muito grande, que todo mundo conhece, o Warren Buffett. O Warren Buffett levou anos, a não ser, às vezes décadas, para escolher o seu sucessor. Ele está com 94 anos, ele falou esse ano quem seria, mas foi muito tempo. Imagina todas as análises, quem teria a capacidade, não sei, a segurança para o mercado, tudo para escolher. E aqui o Senhor escolheu pescador, andando, passeando. E aqui nós já temos uma dica, né?
tem a ver conosco? Tem a ver com quem você é? Tem a ver com a sua capacidade? Tem a ver com a sua formação? Não. O convite de hoje, como todos, é para mim e para você. Como você está? Ah, mas eu estou no pecado. Vem. Ah, mas eu tô brigado. Eu estou brigado com Deus. Vem. Não, mas eu não sei muito. Vem. Não é sobre como você está. É sobre o que Ele pode fazer em você e através de você. E aqui a gente chega no versículo, que é o versículo que nós vamos partilhar hoje, que é Marcos 1,17. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Existe uma conexão direta desse versículo com a Trindade, aonde Deus Pai nos convida, vinde. Jesus Cristo nos transforma, eu vos farei. E o Espírito Santo nos envia, pescadores de homens. Quando a gente fala um pouco sobre a Trindade, inclusive é o tema hoje, um convite à Trindade. E para quem? Para os filhos. Hoje o Senhor vai nos levar nesse lugar para ter um entendimento um pouco maior sobre a Trindade. Agora estou falando de teologia? Não. Porque a Trindade sempre é um tema muito complexo e tem grandes teólogos combatendo e conversando e achando coisas. E porque entender um Deus que são 3 pessoas e ao mesmo tempo é um Deus único. Mas eu gosto de Agostinho. Agostinho tem 2 frases para ele que eu gosto. Uma delas é: a Trindade não é um problema para ser resolvido, mas um mistério para ser adorado. E isso muda tudo. Mas, ao mesmo tempo, Agostinho também tem uma, e eu até brinquei no outro culto, que deve ter sido depois do povo ficar falando, não, mas o que é? Aí ele deu uma de Pedro, sabe Pedro? Pedroca. Pedro era o nosso apóstolo do respostas, né, que tinha aquele ímpeto que ele falou. Se você compreende, então não é Deus. Se você compreende, então não é Deus. Por quê? Porque nós não vamos entender Deus por inteiro, a plenitude de Deus. Esse não é o nosso chamado. O que nós estamos aqui hoje conversando, sim, falando sobre a Trindade, é muito mais a experiência de vivenciar a Trindade na nossa vida, do que a gente ir para a base teológica, teórica, de querer entender a plenitude de Deus. Então vai ser um sermão, nós vamos fazer um sermão expositivo, baseado sim nesse versículo, e nós vamos dividir em 3 pontos. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre o vinde de Deus Pai, o chamado de Deus Pai. O segundo ponto, a transformação, eu vos farei, que é a transformação de Jesus. E o último ponto, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, que é pescadores de homem, a missão, o envio. Então vamos começar. O primeiro ponto, o convite do Pai. Vinde após mim. Quando a gente fala a palavra vinde ela vem do grego deute, que nessa forma ela não é um vem aqui, pode vir. Não, é um imperativo. Vem logo. Tenho pressa. É um vinde com urgência. O tempo é agora. Não demore mais. É hoje. Não é o vinde normal. E faz todo sentido. Porque ao mesmo tempo que a gente pensa no ide, como vai fazer sentido um ide sem o vinde?
O Tavinho estava aqui, eu não sei onde ele foi, mas eu posso falar sobre uma parte da vida do Otávio. Eu caminhei com ele, eu chorei com ele em alguns momentos, eu vi bênçãos do Senhor, eu conhecia o coração generoso dele. Eu posso falar sobre o Otávio, mas eu posso porque eu conheço, eu caminhei com ele, nós servimos juntos, nós amamos e choramos juntos. Não tem como pensarmos no ID sem conhecer o Senhor. Você está indo no nome de quem? E é lindo porque nos recorda qual? O versículo de Jó, 42:5, que fala: antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Olha esse versículo. Antes eu te conhecia de ouvir falar. É um Deus longe. É quase pode ser até uma fofoca, ouvir falar. Agora eu te vi. É aquele próximo que num olhar, numa proximidade, ele caminha contigo e basta um olhar e você vê. E você vê aquela presença, a presença que cuida, que está com você, que caminha contigo. Esse é o Deus que Jó experimentou. Esse que estava caminhando com ele, porque sempre estava, aonde ele estivesse, estava a um olhar de distância. Não apenas aquele que eu ouvi falar. E isso muda, e muda completamente. Porque quando a gente entende o testemunho, aí no primeiro culto todo mundo soube, hein? O Vini nos ensinou da onde vem a palavra testemunha, a raiz grega. Martes. Não, apesar de que esse povo já estava no outro, viu? Tá tendo uma marmelada, mas martes, que é da palavra mártir. E que era o significado? É aquele que viu, ouviu e experimentou. Então vocês concordam que se a gente ficar só na teologia, só no entendimento intelectual, tem como você experimentar? Não tem. Não é esse o convite. Nós não estamos aqui te convidando para entender a plenitude do que é a Trindade, do que é conhecer a palavra pela palavra, não. Nós estamos falando sobre ver, ouvir e experimentar. Então nós estamos falando de relacionamento, experiência, vivência. É muito mais profundo, é uma experiência com Deus que você vai testemunhar. Não um conhecimento de um livro intelectual que você vai falar. E eu gosto muito do Salmo 84, o Ti já pregou, o Vini já pregou, que é dos filhos de Coré, que tem uma parte, a parte inicial, que fala: antes, um dia em teus átrios do que 1000 fora deles. Você está entendendo o que eles experimentaram? Para poder ter esse sentimento de que antes, um dia, contigo, Senhor, do que 1000 fora deles. É esse lugar de experimentar. E a adoração, ela nasce aí. Porque o movimento ele é muito, primeiro, você aproxima, primeiro você se aproxima. Depois você conhece. De conhecer, você adora. E de adorar, você obedece. Não tem como. Se fizer de outra maneira, vai dar ruim. Ah, mas eu estou fazendo para o Senhor. A primeira vez
que ele falar um não, você vai ficar bravo com ele. Você não conhece. Você não adora. A primeira vez que sair do teu plano, vai dar ruim. Você vai ficar com raiva. E que também está tudo bem, tá? Né? O adulto do quarto não somos nós. Nós sabemos disso, né? Todos aqui sabem. Então, pode sentir, não tem peso. O Senhor acolhe e vai trabalhar e está tudo bem. Mas tem que ser o aproxima, conhece, adora e obedece. Esse é o lugar. Esse é o nosso lugar. Eu falei um pouquinho, mas quem não sabe, nossa família está mudando para a Espanha, nós estamos indo para Madrid. Uma resposta do Senhor. E o Senhor, quando eu escrevia, me fez recordar de como que foi esse falar dele. E eu percebi que todas as confirmações, porque assim, né? Confirmação, confirmação, confirmação. Não pensa que assim, falou, sai. Porque, Senhor, é certeza, é certeza. Teve muitas confirmações. Mas todas nós estávamos, de alguma maneira, buscando a Ele. O começo de tudo foi o ano passado, quando nós fomos para a Europa, para fazer o caminho, que era a segunda viagem de Paulo, foram até o pastor Antônio e a pastora Érica, fomos juntos, tal, né, com o pastor Hernandes até, e lá o Senhor começou a falar. O Senhor começou a falar muito com os pastores, falou conosco, a Mariana teve uma experiência no próprio ônibus com o Senhor, muito forte, e ali foi uma sementinha. Mas não existia nada, não existia nem reconhecimento de pastor, não existia nada de púlpito, não existia nada. Mas foi o começo. Depois disso, nós voltamos, nós fomos para Greenville com Moisa, com um grupo, que nós fomos lá, porque lá tem uma capela linda, numa rocha, com uma vista maravilhosa, lindo, lindo, lindo. E nós fomos lá para estar lá, para orar, enfim, em comunhão. E nessa ida, a Mariana esteve com os meninos, orou com eles, tal, e foi muito forte mesmo. E na volta, o Senhor falou com o Vicente, meu filho mais novo, aonde ele via algo que ele não entendia, não sabia se era sonho ou era verdade, mas ele via o papai pregando, e numa igreja cheia de pessoas, que na frente tinha o pastor Antônio e a pastora Érica. Mas o strange, porque é assim, né, os filhos é meio portuga, meio inglês, né, vai faltando. Mas o strange, papai, é que você está pregando em Spanish. Não existia nada. E até hoje ainda é a visão, porque o Spanish está, eu recebo, mas ainda não aconteceu, tá? Mas então é essa convicção que veio de buscar. E aí o último foi em Presidente Prudente, que nós fomos. Aí já existia uma indicação, mas não existia nada, nunca nem tinha, né, nem pregado, nem nada, nem o reconhecimento pastoral. E lá nós fomos buscar a resposta. Porque não bastava, né, ter tudo isso, a gente precisa de mais. E aí nós fomos num domingo em 3 cultos. 3, manhã, tarde e noite. Vamos, fala Deus, fala Deus. E aí nós fomos, e aí na saída do último culto, Presidente Prudente, morei a vida inteira, nunca vi um estrangeiro, tá? Em 40 anos que eu vivi lá. Saindo do culto, pedi um Uber, e o motorista do Uber, estranhamente, era um espanhol. Mas não é só isso. Ele virou para nós e falou assim: vocês vão amar a Espanha. Da onde? Mas é para a gente entender que foi no lugar do buscar, de estar próximo, que foi aonde a gente pôde estar sensível e o Senhor falar. Para fechar o primeiro ponto, porque o tempo está voando, conclusão, tá? Não existe ide sem o vinde.
Se você está fazendo o id sem o vinde, você pode estar indo no nome da igreja, de uma ideia, mas você não está indo no nome de Jesus. É duro e simples assim. Porque não tem jeito de você ir no nome de alguém que você não sabe quem é. O segundo ponto é a transformação pelo Filho. O eu vos farei. E aqui é interessante porque Jesus, como que ele foi com os apóstolos? Vida na vida. Ele foi formando, caminhando junto. Falando, testemunhando e vivendo. E nós aqui? Não temos ele. Então, como que nós vamos ter acesso a isso? A palavra de Deus. A palavra do início ao fim aponta a uma pessoa só. É Cristo Jesus. Nada mais. E a palavra em Hebreus 4:12 já nos fala, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada, de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Irmãos, a palavra confronta. A palavra expõe. A palavra cura, transforma. O pastor Paulinho falou, se você está achando que está muito bem, está faltando ler a palavra. Porque quando você coloca na tua frente a matriz perfeita, você consegue ver. A própria palavra fala que é de glória em glória e está tudo bem. Está tudo bem, não passa nada, né? Na Espanha tem isso, não passa nada. É pouco a pouco, mas é na palavra que confronta. Então é a palavra vivida, é o verbo se revelando. E ao mesmo tempo a gente lê em João 15:5 que sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, ao mesmo tempo que é a palavra que confronta, que nos transforma, ao mesmo tempo nós entendemos que nós frutificamos permanecendo. Ou seja, não está o Espírito Santo te transformando porque você dá fruto. E isso parece que é pouco, mas é muito. Não é porque eu vou ser transformado, eu vou estar parecido com Cristo e eu consigo dar fruto. Não, a videira. Em momento nenhum, um ramo virou a videira. Um ramo não vira videira. Sempre vai ser em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos em Filipenses 1:6 que tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Aqui, alguém vê isso na tua vida, né? Analisando, falando assim, não, tem algo acontecendo. O Senhor está fazendo. Ou, às vezes, no irmão, na vida de uma irmã, do esposo, da esposa. Eu brinquei aqui até no culto, que deve ter umas esposas falando, essa boa obra está devagar lá em casa, o Senhor, acelera. Mas é entender que esses 3 versículos, eles são muito conectados. Porque nós entendemos que a boa obra quem vai fazer é Ele, mas ao mesmo tempo nós entendemos que a palavra é que vai expor, confrontar, transformar, mas que é permanecendo que nós vamos frutificar. Não tem como separar. Não tem. E aí nós vamos para o último ponto, que é a questão da missão. A missão pelo Espírito Santo, que aqui no nosso versículo original é pescadores de homens. Que privilégio. E quando a gente pensa em missão, quem que nós vamos lembrar? Igreja de Atos. A igreja viva que vivia o quê? A comunhão entre irmãos, a oração, a palavra e o poder. Quando a gente lê em Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Meus irmãos, quando eles estavam no cenáculo, 120, esse 120 que fez o evangelho propagar e chegar aqui para mim e para você, esse mesmo evangelho, eles que estavam lá,
Não. Eles estavam com medo, lembra? O que deu autoridade? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, esse evangelho não chegaria para mim e para você. É o Espírito Santo, mas antes, eles conheciam e obedeciam. Eles conheciam porque estavam lá, os 120 orando. Eles, sim, foram transformados, impactados por Jesus. E aí aconteceu o derramar do Espírito. Está vendo que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles andam juntos, porque ao mesmo tempo estavam só eles lá. Por que não estava todo mundo? Porque teve que ter o antes. Então é o Espírito, mas você precisa conhecer. Você precisa ser transformado. E eu queria levar nós a refletirmos que toda missão que nós fazemos no nome do Senhor nada mais é do que um produto da intimidade que nós temos com Ele. É como se a gente fosse se enchendo, se colocando na presença, e isso começa a transbordar, e é maior do que nós. E esse transbordar vai atingindo outras pessoas. A missão nunca pode ser tarefa executada. Porque se ela vira tarefa executada, ela virou performance. Eu tenho um ministério muito efetivo. Não, meu ministério é 10. E qual que é o perigo disso? Ah, mas tem mal em eu ser super performance? Não. Mas você está abrindo mão da escravidão do pecado para a escravidão da performance. Porque o dia que não der certo o teu plano, o que aconteceu? E nós fomos chamados para isso. Meu jugo é leve. Nós somos chamados para ser livres. Romanos 8 fala que nós somos co-herdeiros em Cristo. Então, nunca pode ser sobre a performance. Não é esse o nosso chamado. Eu queria contar um testemunho, certo, vai dar tempo, mas que é um testemunho que eu vivi lá na Espanha. Foi um testemunho de evangelismo de rua. Fazia 3 semanas que nós estávamos lá. E os nossos missionários, a Bíblia Merab, os pastores da igreja, iam viajar. E aí tive que pregar numa língua estranha, porque era uma mistura de vontade de falar espanhol com o português. Mas pregamos. E aí na pregação, foi sobre missão, 2 irmãs. Elas chegaram no final e elas falaram, nós fazemos evangelismo. Eu falei, puxa, que bênção. Vamos com a gente? Eu falei, vamos. Isso era domingo. Nós fazemos todo sábado. Eu falei, que bom. Falei, o que eu vou fazer lá, né? E aí, tudo bem. Passou a semana, segunda, terça, quieto, né? Falei assim, eu não vou negar, mas também não preciso procurar, né? Ué, não tenho telefone, estou chegando 3 semanas, não falo a língua, tal, às vezes não é. Mas aí, no sábado, lógico, elas chamaram. E aí eu falei, sim, senhor. Fui lá, peguei minha camiseta do Missions, quem me conhece sabe, o azulzinho, e aí botei até um moletom, porque estava frio, e fui ao encontro das irmãs. Cheguei, elas tinham uns panfletos e uma caixinha de som, e só as 2, 1,5. Mais um fogo aqui, uma era da Bolívia, outra da Guatemala, tal, e nós fomos andando. Até que nós chegamos, e passa, até que chegamos num lugar que tinha muita gente. Aí ela foi e ligou a caixinha de som, um som questionável aí pelos músicos, aquela caixinha, tal, louvor, tudo bem. E aí ela virou para mim e falou assim, vai, pastor, começa. Eu acho que eu devo ter olhado tão assustado para ela, do tipo assim, vai aonde? E aí, nisso, né, eu fui com jeito, falei assim, vamos fazer o seguinte, começa você, depois, né, vamos ver. E aí, nisso, 1,5 metro, eu vi um gigante. Ela começou a proclamar. E ela começou
citar a palavra e anunciar uma gigante, um temor, um amor, que eu falei assim, uau, que coisa linda. E eu ali observando. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo começou a me incomodar. Falando, olha lá, sabe show, quando tem briga, que parece que começa a fazer assim, enquanto elas proclamavam, com uma autoridade absurda, o povo se afastava. Porque na cultura da onde elas vieram, esse modelo de evangelização era efetivo. Mas ali, naquele contexto, talvez não era o melhor. E aí foram-se 30 minutos. E aí ela acabou, em teoria seria a minha vez, né? E aí eu fui conversar. E orando para o Senhor, porque isso era algo que elas faziam. Como mostrar com amor o que, né, o evangelismo efetivo. E nisso eu começando a falar de contexto tal, o Senhor lindo mandou um britânico aqui, um inglês diferente, por isso que eu sei, um inglês diferente, falar comigo. O que vocês estão fazendo aí? E nisso eu comecei a falar de Jesus. O Senhor mandou o inglês, viu? Nem mandou o espanhol para mim. E, ao mesmo tempo, para elas, começou a mandar pessoas. E aí, quando eu vi, nós estávamos pregando sem ter feito grito nenhum, nos 30 minutos anteriores, nada efetivo, e ali acontecendo. E aquilo eu já me alegrei, eu falei, uau, é o Senhor, é o Senhor. E aí, de repente, uma delas virou, Mário, Mário. E eu olhei, esse é o Mário aí, ó. É o Mário. Mário com a minha irmã e ali as duas gigantes. A mãe do Mário, o Mário, eu e as duas gigantes. E aí, nisso, eu falei, quem que é o Mário? Elas falaram, o Mário era da igreja, mas faz muito tempo que o Mário não vai. E nisso eu fui falar com o Mário. Irmãos, quando é sobre o Senhor, é sobre o Senhor. O Senhor me colocou um amor por esse Mário. E quem já me conhece já sabe, em 2 minutos eu estava chorando na frente do Mário. E aí, nisso, eu comecei a falar com esse Mário. E um amor, e teve uma frase que aí o Mário chorou comigo. Eu falei, o Senhor quer te encontrar em meio aos louvores. O detalhe é que eu não sabia, mas o Mário era o responsável pela parte de louvor e adoração da igreja. E aí, nisso, o Mário impactado, o Mário falando, esse não é o caminho da minha casa. Por que que eu virei aqui? Eu não estou entendendo. E ali, eu virei para elas e falei, está feito. O que nós viemos fazer, nós já fizemos. O Senhor veio encontrar essa ovelha desgarrada. O Senhor veio encontrar o Mário. E aí, nisso, nós saímos no outro dia, na igreja, estava o Mário. E ele me encontrou e falou, eu cheguei em casa, como muito tempo, comecei a louvar e eu encontrei o Senhor no meio dos louvores. Vocês entendem que não tem nada a ver conosco? Não tem nada a ver conosco. Nós temos que entender, está acabando meu tempo, os 3 pontos, que é, sim, um Deus Pai que te chama, um Deus Filho que te transforma e um Deus Espírito que te envia. Eu vou contar rapidinho, eu já não tenho mais tempo, mas o que eu queria, de coração, é que nós pensássemos aqui, qual resposta nós vamos dar para isso? Qual é a nossa resposta como igreja para a nossa vida sobre isso? Eu escutei um áudio, e eu tenho convicção que é o Senhor, 2 dias atrás da Mariana, de uma irmã. Uma irmã que até eu acompanhei de longe, não sei detalhes, mas essa irmã, ela falava há um tempo atrás, por que eu? Ela se encontrava com um diagnóstico não favorável, ela se encontrava com o casamento destruído, ela se encontrava sem provisão financeira, ela se encontrava ao mesmo tempo não podendo exercer a sua profissão, o que ela gostava, e ela só falava por que eu. E nesse áudio agora de 2 dias atrás, eu escutei, por que eu?
E ela falava: eu não mereço, eu estou curada, meu casamento refeito, o meu trabalho abençoado, a provisão na minha casa e eu conseguindo exercer o chamado que o Senhor tem para mim. Por que eu? E no meio do porquê eu aqui e do porquê eu aqui, só teve uma coisa que ela fez. Ela se permitiu, e com idas e vindas, e está tudo bem, se expor e responder sim ao Senhor. E o Senhor foi tocando, transformando. Ela foi entendendo, porque nesse primeiro porque eu era sobre eu no centro. E esse porque eu é porque não está mais ela no centro. Ela já entende que não é sobre ela. É para que ele seja conhecido, é para que ela possa testemunhar o que o Senhor fez na vida dela e agora vai fazer através da vida dela. Meus irmãos, essa palavra, ela necessita de uma resposta nossa. Esse convite necessita de uma ação. Eu não sei aonde que você tem que responder. Se é no vinde, ainda para o Deus Pai, de se aproximar. Se é a respeito de buscar na palavra, de buscar, sim, ter a revelação de quem é esse Jesus e ser transformado por isso. Ou se é pelo Espírito Santo te enviando. Seja qual for. Eu não fiz isso no primeiro culto, mas eu quero. Eu quero que a gente, de maneira não só simbólica, mas dando um passo de fé, que a gente possa entender que essa palavra nos chama a uma ação. E essa ação, ela não é você sair daqui fazendo nada mais do que a simplesmente respondendo. Quem sentir no coração, e isso nós não estamos fazendo para ninguém, a não ser o Senhor. Mas quem sentir no coração, fique agora de pé. Fique agora de pé. Senhor, nós estamos aqui como tua igreja, Senhor. Nós temos convicção que essa palavra, Senhor, é sim para nós, Senhor. E nós queremos, Senhor, como um corpo, responder de maneira, sim, Senhor, de maneira intencional, com a mesma intenção que o Senhor nos convida, o vinde com autoridade, com urgência, nós queremos responder. Nós queremos dar um passo adiante, Senhor. Nós queremos vir, Senhor, com um passo de fé. Nós queremos, Senhor, sim, mais de Ti. Nós queremos, sim, ter mais relacionamento, Senhor. Nós queremos, sim, conhecer mais de Ti, Senhor. Dai-nos uma sede pela palavra, Senhor. Nós queremos conhecer mais essa matriz perfeita, esse Deus que se fez homem, esse Deus que se derramou por nós, essa cruz do Calvário que nos deu acesso a Ti, Senhor. Nós queremos ao mesmo tempo viver a missão, Senhor. Senhor, que o Senhor possa tocar os nossos corações hoje. Que a gente possa, num ato de fé, vir adiante. Irmão, quem estiver sentindo, dê um passo adiante. Venha no altar. Venha aqui à frente. Entregue. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o entendimento dessa trindade. Nós temos que entender que a plenitude cristã, nós só vamos vivenciar se nós vivenciarmos todo. E é Deus Pai que nos chama, é Deus Filho que nos transforma e é o Espírito Santo que nos envia. Isso não é uma resposta a uma pregação, não é uma resposta a uma igreja. Isso é uma resposta que nasce do coração. Isso é nós nos reconhecermos dependentes e sim, eu quero conhecer mais de Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, vivenciar um novo tempo, um novo relacionamento, entendendo que ser testemunha é experimentar. Eu preciso experimentar mais de Ti.
Eu quero a experiência, sim, completa do que é a paternidade. Eu quero me ver filho, eu quero me ver filha. Eu quero me ver amado. Eu quero, Senhor, ter um entendimento que nada foge do seu controle. Eu quero ter um entendimento que tem propósito a minha vinda. Que eu vim para essa terra não foi por bens, não foi por herança, Senhor, porque nós já temos tudo. A palavra nos fala que nós somos co-herdeiros. Nós já temos tudo, Senhor. Toca, Senhor, o nosso coração. Se revela, Espírito Santo. Senhor Jesus, revela a tua face. De maneira única. Que a nossa vida seja uma resposta a Ti. Que a nossa segunda-feira não seja mais uma segunda. Que a nossa segunda-feira, que o nosso amanhã, seja um dia a menos da volta de Jesus. Que seja uma celebração, porque o Senhor vai voltar e nós queremos estar aqui. Nós queremos escutar servo bom e fiel. Senhor, quantos talentos nós temos aqui nesse corpo. Quantos talentos, Senhor, que nós possamos pegar esses talentos e sim usar, glorificando o Teu nome, Senhor. Que nós não sejamos aquele que vai colocar esses talentos embaixo da terra. Que a gente possa transbordar. Viver a missão, mas entendendo que eu conheço quem é meu Pai. Por isso eu vou em missão e eu vou no nome dEle, que é o Senhor dos Senhores. Nós te louvamos, Senhor, e nós oramos e nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus.